Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Aprenda Guitarra. Hoje estou aqui com o guitarrista Lancaster, guitarrista de blues. E aí, como é que tá? Tudo bom, nóis. cara? Beleza? Prazer estar aqui com você, Fernando. Bom, pessoal, é o seguinte, ele vai também no final final desse vídeo, ele vai tocar algumas coisas. A gente fez uma lição bem bacana aí, né, Lancaster? Tem uns licks, tem umas levadas de blues que ele vai mostrar de forma rápida e lenta. E também você pode baixar o material gratuitamente na descrição desse vídeo, ok? PDF e tal. Bom, Lancaster, inicialmente, cara, eu gostaria assim que você falasse sobre a sua trajetória musical, como você começou, né, cara? Se o blues você já começou pensando em ser um guitarrista de blues, né? Assim, eu sei que você tem uma carreira, eu gostaria que você falasse também dos vários CDs, né, que você tem. Mas como é que foi o início, cara? O seu início com a música, com o blues, enfim, com a guitarra? Bem, eu comecei a tocar guitarra, eu tinha um violão inicialmente, um tio meu chegou lá em casa e morou um tempo com a gente, eu aprendi um pouquinho uns acordes com ele, mas eu comecei a levar mais a sério mesmo, mais pra frente. E a primeira banda que eu tive foi, na verdade, uma banda de rock, assim, né? Eu gostava muito de rock, isso aí foi no começo dos anos 80. O blues, ele foi uma coisa que pintou depois, então. Foi pintando depois. Então eu comecei como todo adolescente, roqueiro, tocando meio alto, punk, meio. Essa era a onda. Garotos podres. No começo dos anos 80, assim, né? Foi no começo, até nesse rock brasileiro que surgiu nos anos 80. Só que eu era diferente, gostava de um rock um pouco mais instrumental, mais. E aí o blues surgiu mais no final dos anos 80 pra mim, quando surgiu o CD. Né, começou a chegar nas lojas assim, CDs de blues que antigamente não tinha. Nessa época não tinha internet, não tinha nada, né? Então eu nunca tinha visto um show de blues, nunca tinha acesso nenhum. Eu comecei assim, no começo dos anos, aí então assim, no meio dos anos 80 comecei a ter contato com blues. E já em 87 por aí eu comecei a tocar blues aqui em São José, em bares assim, sozinho, assim, não tinha músico para me acompanhar, porque não conhecia ninguém que tocava blues, né? E aí, eventualmente, mais pra frente, eu tive até que estudar em Los Angeles para ter um contato mais com pessoas que tocavam blues mesmo, mas isso já em 94, né? Mas antes disso eu tinha tocado bastante por aqui, em barzinhos, outros lugares assim. Pô, que legal, cara. E quais são as suas principais influências do blues? Guitarristas. Meus guitarristas são B.B. King, Albert King, Freddie King, Otis Rush, Buddy Guy, Magic Sam. Tem vários caras assim que eu gosto muito, Albert Collins, né? Então esses caras todos, depois, se vocês quiserem, a gente pode fazer uma lista também de bluesmen. Posso deixar no final com você também. Pô, maravilha. De Deixa referências para a pessoa conhecer também logo de cara. Então, né? a gente vai deixar uma lista com os guitarristas e você pode baixar também, né? Com material. Assim, eu creio que seja o mínimo que você precisa saber para começar a tocar blues, para começar a conhecer o estilo, né, cara? E, assim, o que você acha dos caras novos do blues, né, cara? Eu conheço, por exemplo, o Eric Gales, né? Que é um cara até que bem virtuoso, mas essa geração nova do blues, né? Esses caras, assim, você deve conhecer também, deve ter os seus prediletos. Como é que é isso? Eu acho muito legal que o pessoal continua tocando blues, né? De várias formas diferentes. O Eric Gales, por exemplo, ele é um cara que tem muita personalidade, então ele faz um som que não sei nem se dá para definir exatamente como blues, mas tem muita influência de blues, né? E é legal mistura, porque né? Elementos modernos. Eu acho legal um cara mais novo que nem ele tá fazendo coisas que é a cara dele, assim, não é copiando ninguém, né? A questão de preferência, assim, de ouvir, eu gosto de alguns caras específicos, né? Mas eu acho que existe uma diferença entre você gostar de uma coisa e admirar uma coisa. Por exemplo, o Eric Gales é um cara que eu admiro muito. Não é muito o som que eu escuto, mas é o som mas eu admiro. Mesma maneira, por exemplo, um cara mais novo também, que é o Joe Bonamassa, eu admiro muito ele, um instrumentista absurdo, né? Mas não é tanto o som que eu escuto, porque eu escuto muito. Isso aconteceu comigo. Eu comecei escutando muito Robin Ford, muita coisa assim, e depois fui indo cada vez mais pro tradicional. Fui começando a conhecer o tradicional, eu comecei a gostar. Quando a gente fala tradicional, não é porque é tradicional, porque não muda, não, é porque os caras que criaram o blues, eles têm uma história muito forte de vida, têm uma energia muito forte que quando você assiste um show deles de verdade na sua frente, assim, você sente uma coisa muito forte que não tem como explicar, que não é só a questão de escalas, coisas assim. Né? Vou dar um exemplo mesmo, por exemplo, que a gente tinha falado antes, o Robin Ford, eu fui assistir um show dele, porque eu era muito fã dele em Los Angeles, e tava a banda dele tocando num barzinho assim para 100 pessoas. Tava maravilhoso o show. Aí entrou o convidado especial da noite, que era Jimmy Witherspoon, que é um cantor muito antigo. A hora que esse cara entrou no palco,
se estabeleceu uma atmosfera de blues assim no lugar que é um negócio inexplicável, não dá pra falar. Por isso que é importante. Por isso que precisa ver ao vivo o negócio. Né, cara? Nossa, eu senti um negócio ali, e olha que eu era super fã do Robert Ford, mas olha que o velho entrou, mudou tudo, assim, entendeu? Tipo, então, assim, isso é que me levou cada vez a ir pro tradicional. Porque eu sentia que esses caras tinham uma energia, tinham uma história, uma força, assim, que muito grande, que eu precisava. Eu queria saber o que era isso. Então fui cada vez mais nisso. Entendi. Pô, legal. E assim, cara, numa época que a gente tem muita informação e pouca introspecção, qual a dica que você daria para quem está começando, para o cara desenvolver uma assinatura própria, né? O seu próprio estilo, etc. Olha, a primeira coisa é você não ficar copiando só um cara, né? Tipo assim, tem gente que adora o Stevie Ray Vaughan. Stevie Ray Vaughan é um cara virtuoso, maravilhoso, né? Que todo mundo aprende muito com ele. Então, às vezes o cara fica só estudando Stevie Ray Vaughan, Stevie Ray Vaughan, Stevie Ray Vaughan, e fica uma cópia dele. Então, a primeira coisa é você não ficar só ouvindo um cara. Ouve vários caras, porque tem muitas coisas maravilhosas. Outra coisa é você ir a fundo. Em vez de, por exemplo, ouvir uma música só de um cara, descobre de qual disco que é aquela música. Vai a fundo naquele disco, entendeu? Escuta o álbum inteiro. Um exemplo, por exemplo, você escuta o B.B. King no começo da carreira dele, ele canta super agudo, toca a guitarra de um certo jeito, tem a banda de um certo jeito. Aí você pega ele já nos anos 70, mais pra frente, já tem outra influência da disco, da soul. Você pega ele nos anos 90, já tá uma outra produção mais moderna. Então, assim, se você escuta o disco inteiro do cara, você tem um contexto de tudo, não só do fraseado, do coisa, mas você tem um contexto da história daquela música, né? Então, eu sempre recomendo às pessoas, escuta o álbum inteiro e assiste o show inteiro. Não pega só uma música sabe, vai mais a fundo. E é uma questão de experiência, né? A pessoa vai desenvolvendo com o tempo uma maneira assim de tocar com uma assinatura própria, com uma linguagem. Isso. Eu acho que você ter estilo é mais ou menos um reflexo da sua vida, entendeu? Tipo assim, a música, ela não é a sua vida é uma coisa, a música é outra, não. Eu acho que a sua vida e a música é uma coisa só. Então, assim, se você quer ter uma coisa para falar quando você está tocando, você tem que ter o que falar. Né? E como é que você tem o que falar? Você tem o que falar quando você tem conteúdo dentro de você. Né? É a mesma coisa uma pessoa querer escrever um romance, sendo que ela nunca lê livro nenhum. Né? É muito difícil, você tem que ler bastante. Né? Não só estudar gramática. Estudar escala seria estudar gramática. Estudar harmonia é que nem estudar gramática. Mas estudar gramática nunca levou ninguém a escrever livro. O que leva você a escrever um livro é você ler muito, você ser apaixonado pela literatura. Né? Na música é a mesma coisa. Ser apaixonado pela música, escuta muita música, aquilo reflete, na hora que você vai tocar, vem no seu dedo. Show de bola, excelente. Mas uma outra dica também que eu dou, Fernando, que poucos instrumentistas falam, é o seguinte: quando eu toco, eu procuro ouvir as notas que eu estou tocando mais do que deixar minha mão correndo mecanicamente, né? Então vamos dizer assim, vai começar um blues, né? Eu já estou ouvindo na minha cabeça, né? Então, tipo, eu não preciso que minha mão toque a nota por isso. Como é que você chega nisso? Você tocar aquilo que você ouve, né? É um exercício que eu tenho feito nos últimos 30 anos, assim. Se eu estou na frente da televisão, por exemplo, parado lá, vendo um filme, qualquer coisa, eu fico, qualquer melodia que aparece no filme ou em eu tento tocar, sabe? Porque se você consegue tocar qualquer melodia que você ouve, você meio que está tirando a sua mão daquela prisão das escalas, entendeu? Então você está fazendo com que sua mão seja mais intuitiva. Você ouve um som e já consegue caçar aquele som, né? Então, para você começar esse trabalho, uma das coisas que é muito legal é o seguinte: vamos dizer que você vai começar, você é iniciante, está começando a estudar escalas agora, né? Pentatônica, por exemplo. Não fica assim, ó. Fica assim, ó. Canta junto, entendeu? Porque ao cantar você já está entrando mais no som. E aí a hora que você vai tocar, você ouviu um som, um acorde, já voltou na sua cabeça aquele som, né? Então cantar cada nota que você toca é uma dica que professores já me deram, meus professores em Los Angeles, e eu passo para as pessoas também. Cantar as notas, né? Cantar as notas, mesmo que você não cante na hora de tocar, mas na minha cabeça eu estou cantando todas as notas. Quando eu erro na guitarra, é porque eu não estava prestando atenção no que eu estava ouvindo antes. Sempre é assim. Toda vez que eu erro, eu falo, putz, eu me desconcentrei. Por algum motivo, você está às vezes no show, acontece uma coisa, se desconcentra, ou sei lá. Aí você... Concentração é tudo na música. Você vai desenvolvendo, né, cara? Eu sei que você tem uma carreira aí no blues, né, cara? De quantos anos mesmo? Só no blues que você falou? Uns 30 anos mais ou menos. 30 anos mais ou menos. Eu comecei a tocar... Quantos CDs? Quantos
CDs lançados? Eu tenho trabalhos? 6 CDs assim, de meus, né, solo, e tenho vários CDs com outras pessoas aí, né? Entendi. E você, quando você escuta o primeiro e o último, né? O que você sente assim em termos de evolução, maturidade? Quando eu escuto o primeiro, eu quero me matar. Quando eu escuto o último, eu já falo, pô, eu devia ter feito diferente. Entendi. Pô, maravilha. Sabe o que acontece? A gente, se você é autocrítico, você não consegue escutar seus próprios CDs, muita verdade é isso. Eu tenho muita dificuldade de escutar minhas próprias coisas, né? Tem uma coisa ou outra que você acerta ali, que, sei lá, você acertou mais, que você consegue ouvir mais, né? Mas também é tal coisa, você também tem que reconhecer que a gente progride na vida, né? O meu primeiro CD, por exemplo, é um CD bem de iniciante, assim, tem vários tipos de blues diferentes, vários caminhos, né? Já meu segundo e terceiro CD já firmaram mais eu dentro do Chicago Blues tradicional, né? Tanto assim as pessoas falam que o meu terceiro CD é o primeiro CD de Chicago Blues tradicional lançado no Brasil. Interessante. Mas na verdade isso foi em 99. Mas na verdade eu considero que o meu segundo já que ele foi menos conhecido, mas o meu segundo, que é de 98, que chama Late Night Blues, esse já era bem... Dali em diante eu saquei um caminho mais que eu queria trilhar, né? Mas também é tal coisa. Mais pra frente eu lancei um CD chamado Blues Samba, que misturou blues com samba, né? Que aí vem até com uma pergunta que você queria me fazer antes, se você escuta músicas diferentes fora blues também, né? Eu passei uma época escutando muita música indiana e meditando. Então nessa época eu fiquei com a cabeça muito voltada para coisas muito calmas, assim, né? Daí eu comecei a tocar mais violão e compor coisas mais suaves, então nessa hora eu compus um monte de música que gerou o disco Blues Samba, que eu gravei junto com o Flávio Naves, né? Que são músicas mais calmas, outro caminho, né? E aí mais pra frente voltei a tocar mais nervoso de novo. Voltou a isso. Então assim, acho que a gente tem que fazer o que o nosso coração manda todo o tempo, a verdade é isso. Mas essa experiência cultural para você foi muito enriquecedora, né? De forma... Tá, legal. Mexer com música indiana foi muito importante para mim. Assim. Show de bola. Agora, por falar nesse tipo de experiência, você estudou nos Estados Unidos, né? Queria que você falasse um pouco sobre a sua experiência em Los Angeles e tal. Onde você estudou, com quem você estudou? Legal. Bem, eu estudei no GIT, que é o Musicians Institute, né? É o EMI, na verdade, que a parte de guitarra chama GIT, né? Guitar Institute of Technology. E aí é uma escola conhecida mais por gente que toca fusion, que toca rock, né? Mas na verdade quando você chega lá, você fica assim, apaixonado por todos os gêneros musicais, você desenvolve a primeira coisa que se desenvolve quando você chega lá é um respeito profundo por todos os gêneros musicais. Todos. Porque você entra na sala, você vê professores tão bons e tão apaixonados por aquilo que eles fazem, que você fica apaixonado por aquilo, você nem gosta daquele negócio, você quer tocar aquilo, porque, por exemplo, country, eu não sou muito chegado em country, mas eu entrava na sala de country, eu vi o professor tocando, eu fiquei com vontade de estudar country. E eu fui para Los Angeles porque tinha um professor de blues excelente no GIT, chamado Keith Wyatt, que já deu muita aula para muita gente, é um cara muito bluseiro mesmo, sabe tudo de blues, tem muito estilo também na hora de tocar. Então eu fui lá por causa disso. E fiquei, assim, malhando pra caramba, blues, soul e funk. Eu não fiquei tentando estudar tudo que a escola oferecia, senão você fica louco, né? Você não tem como. E eu já queria me especializar nessas coisas mesmo, né? Então eu fiquei lá estudando. Fui ovelha negra na escola, porque ninguém vai lá para estudar blues, né? Aliás, quando eu falo que eu estudei no GIT, a maioria dos bluseiros torce o nariz. Pô, essa escola aí, sei lá. Não é. Porque no blues existe um mito, assim, que tudo tem que ser muito roots, né? Por quê? Porque você vê que os caras originais que fizeram a música eram roots, né? Só que esses caras também tinham uma coisa, uma lição que eu aprendo com eles, que é o seguinte, eles eram muito verdadeiros, a música deles é muito verdadeira. Eu sou um cara, vamos dizer, classe média brasileiro, cresci aqui em São José dos Campos, não cresci no Mississippi, nunca colhi algodão, cresci ouvindo música inglesa, música brasileira, ouvindo tudo quanto é tipo de coisa. Né? Eu não posso fugir de quem eu sou de verdade, eu sou isso, né? Só que o blues não quer dizer que eu não sinto blues também. Quando eu comecei a entrar no blues mais tradicional, que eu comecei a sentir essas coisas do blues, essa sensação forte assim de querer tocar blues, é porque alguma coisa que aqueles caras que moraram no Mississippi tinham vibrou comigo muito parecido, entendeu? Eu senti aquilo ali. Mas só que na hora de eu contar a minha história, eu não vou contar a história igual a deles, porque a minha história não é igual a deles, entendeu? Existe um sentimento de musical e um sentimento profundo que eu sinto em comum, mas eu tenho que falar minhas coisas, por exemplo, não vou falar a letra sobre as coisas que eles falam. Né? Então nessa hora você precisa buscar a sua originalidade. Sua própria assinatura, né?
E hoje compensa ainda alguém, eu creio que muita gente ainda tem um sonho de estudar fora, né? Estudar guitarra nos Estados Unidos ou até mesmo Europa, não sei, enfim, estudar música fora. Compensa porque a gente tem muito recurso, né, pela internet, com os cursos aí online e tal. O que você acha? Eu acho assim, hoje em dia você pode... Muitas coisas que eu fui fazer em Los Angeles era impossível fazer naquela época pela internet, porque não existia internet e o acesso, por exemplo, à música era muito restrito, né? Então, por exemplo, eu não conhecia nada de blues. Eu tive que ir para lá para conhecer coisas básicas que hoje o garotada já conhece aqui na internet. Né? Então, por um lado, não é necessário mais você ir lá para fora para você conhecer uma série de coisas e ter aula com professores maravilhosos que você pode ter online, até americanos mesmo. Só que existe uma coisa ainda que é legal você ir para os Estados Unidos, que o nível musical é muito alto e aquele lance que eu falei, você vê o blues ao vivo acontecendo, é muito diferente de ver num vídeo. Né? Eu já tive em shows, por exemplo, que eu estava ali na hora, que me emocionaram muito. Aí você vê aquele show em vídeo, não passa aquela mesma emoção. É o momento, né? O momento. É a mesma coisa que você beijar uma menina e depois você querer mostrar um vídeo do seu amigo e ele entender como é que foi beijar ela, entendeu? Não vai entender nunca, entendeu? A música é a mesma coisa, é como se fosse um parceiro, assim, seja homem ou mulher, você gosta de você de que gostar. A hora que você está beijando alguém, tem uma sensação, tem uma coisa que não tem como você explicar para outra pessoa. Né? E ao vivo é a mesma coisa. Então eu acho que ainda vale a pena ir lá para fora nesse sentido, porque você tem contato com músicos. Depende de onde você vai também, né? Se você vai estudar num lugar onde não tem ninguém que toca blues, não adianta. Mas se você vai num lugar onde tem muitos shows de blues, né? Nos Estados Unidos tem muito show de blues para você ver tudo quanto é lugar. Eu imagino. E uma coisa legal, assim, a gente recebe muitos artistas de blues no Brasil, mas infelizmente não vem muitas bandas completas. Vem um artista solo para ser acompanhado pelos brasileiros. Isso é legal porque você tem um contato com o artista, mas não é tão legal quanto ver a banda dele. Quando um artista vem com a banda dele, você vê o trabalho de verdade. Aí você conhece o que é uma bateria blues, baixo blues, piano blues, né? E não dá para trazer todo mundo para questão financeira, de curso e tal, né? Alguns festivais conseguem, mas são poucos, né? São poucos, né? E eu não estou menosprezando, assim, trazer um gringo solo. É muito legal também, é uma grande coisa legal. É que para você se enriquecer como baixista, por exemplo, se você ficar vendo sempre os mesmos baixistas brasileiros tocando, sendo que tem 1 milhão de baixistas americanos diferentes tocando, né? Você poderia estar vendo, né? Exato. E outra coisa também, para desenvolver um pouco de humildade, né? Porque nos Estados Unidos tem muito músico fera. Então quando você chega lá, você já fica humilde logo de cara, porque você já vê uns caras absurdos na sua frente, entendeu? Então você não começa a se achar tão fera assim. Já cai um pouquinho, já baixa esperto, a bola. Né, não que a gente, por exemplo, agora os brasileiros estão fazendo muito sucesso lá fora, né? Teve o Arthur Menezes, amigo meu, por exemplo, acabou de ganhar um concurso lá de melhor guitarrista de blues num concurso lá. Então assim, os brasileiros eles detonam lá fora. O músico brasileiro tá muito talentoso, né, cara? Em geral, né? Meu amigo Fred Sunwalk, por exemplo, ele é contratado por uma saxofonista para ir para lá para fazer as turnês com ela. Ela leva ele do Brasil para lá, né? A Blues Beatles, que é a banda que eu tocava até pouco tempo atrás, tem uma agência nos Estados Unidos que vende ela nos Estados Unidos inteirinho, leva os caras daqui para lá para tocar. Então assim, não é que menosprezando o músico brasileiro, mas é tal coisa, você quer aprender samba, você vai ficar nos Estados Unidos, lá em Nova York? Não, você vai ter que vir para cá, né? Se você quer ter um contato com o blues mais profundo, você tem que dar um pulo lá também, né? Exatamente, pô, show de bola, cara. Agora, mudando de assunto, Lancaster, eu gostaria que você falasse um pouco do seu setup, né? E desse umas dicas, assim, para quem quer tocar blues. O que o cara compra em termos de guitarra, de amplificador, pedais? Tá, então eu vou falar isso aí por 2 pontos de vista, tá? Ponto de vista dos meus amigos mais velhos, os bluseiros velhos que eu conheci, e do ponto de vista da galera nova. Do ponto de vista dos velhos, esquece equipamento. Qualquer equipamento que você tiver tá bom. Os bluseiros, meu amigo mais velho, eles nunca falaram sobre equipamento na minha vida. Não teve essa conversa. Eu nunca, com o velho do blues, tive uma conversa sobre equipamento. Eles não se interessam por isso. Por quê? Porque eles têm aquela guitarra que ele toca a vida inteira. Aí se aquela guitarra ele não tem também, muitas vezes ele como ele é um sobrevivente na estrada, ele já tocou com 1000 guitarras, já tocou com 1000 amplis, né? Então a primeira coisa que eu falo para você é o seguinte: o equipamento é importante, mas a sua mão e sua cabeça é o mais importante de tudo. Eu sei disso porque eu já vi, por exemplo, um baixista, por exemplo, super tradicional que tocava com o Freddie King chegar aqui no Brasil com um baixo Jackson, tudo pontudo, assim, que um bluseiro olha para aquilo ali e fala, não, né? Cadê seu Fender Jazz Bass, seu Precision, né? É impressionante. Eu tive uma experiência dessa com um guitarrista, o Marty Friedman, americano. Ele chegou na importadora, qualquer guitarra.
Chegou no local, não, qualquer ampli que você tiver aí, manda aí. Então, vamos aí. É lógico que assim, se você O cara assim, tirou um baita som, cara. exatamente, eu acho que você, como bluseiro, você aprende a tirar suco do instrumento que você está pegando, independente do instrumento. Bem, tudo bem, isso nós estamos falando agora de sobreviver na estrada. Esse é um ponto de vista. Agora vamos ver um ponto de vista, vamos dizer, de outras pessoas. Se você tem condições de ter o melhor equipamento que você pode ter, é lógico que você vai buscar amplis vintage valvulado, né? Ou um amplo valvulado moderno muito legal, porque para tocar blues geralmente é com amplo valvulado, né? O que você gosta mais do que? Da linha Fender? Eu gosto mais dos Fenders, eu gosto do que eu mais gosto é o Super Reverb da Fender, do Twin Reverb, gosto muito também eu tenho um que chama Pro Reverb, que é uma versão do Twin com menos wattagem, né? Pro Reverb. E para estúdio tem um que chama Princeton, que é muito bom também, Princeton Reverb. Inclusive uma dica para quem grava com plugin, né? Que ele pode escolher esses amplos aí para aproximar, né, cara? Para ter mais facilidade em tocar o estilo e tal, a sonoridade. Eu sempre falo para quem trabalha com plugin, se você nunca teve um ampli vintage na sua vida, é legal você, algum momento, ter contato com esses amplis para você entender o som deles, para depois quando você vai usar as coisas de plugin, você saber o que você está procurando. Eu vou até dar um exemplo para você. Eu sempre tive amplis da Fender, mas não os vintage, tinha os mais modernos, outras coisas, né? E um amigo meu, que é o maior especialista lá em São Paulo, Roberto Lasco, de ampli, assim, ele falava, pô, esses amplis aí não são tudo isso, cara. Mas eu não sacava isso, porque eu não tinha tido experiência ainda com os vintage. Quando eu comprei o primeiro ampli vintage e fui lá, toquei nos dele, toquei em amplis de amigo, eu comecei a entender o que era o que ele estava falando, né? Pela experiência auditiva mesmo. Então, assim, de uma certa forma, você precisa ter uma experiência real com equipamento vintage para você sacar qual que é, né? Isso não só para guitarra, para teclado, a mesma coisa. Por exemplo, todos os tecladistas tocam um Rhodes, né? Só que se o cara já teve um Rhodes uma vez, um Fender Rhodes na frente dele, com aquela suitcase, com aquele amplificador que tem aquele som maravilhoso, cara, aquilo ali é um impacto que tem em você que depois você vai querer simular aquilo ali. Então é diferente, você já leva outra carga emocional e auditiva para a hora que você for usar um plugin. Entendeu? O contato com o equipamento mesmo. Contato, né? Então, sobre equipamento, então... Guitarra, né? Guitarra, eu uso a minha Telecaster, que é 1968, eu já tenho ela faz tempo, virou meio uma guitarra que é minha número 1, né? Eu gosto dela por isso, mas também eu tenho outras guitarras que eu gosto muito também. Se eu fosse fazer uma guitarra nesse momento, igual a essa, por exemplo, se eu fosse buscar uma guitarra para substituir essa, eu não buscaria uma Fender, eu buscaria uma Zaganin, na verdade. Porque o Márcio, o Zaganin, o luthier, ainda mais se você fizer uma com ele mesmo para você, né? Ele fez já 2 guitarras para mim que ficaram maravilhosas, então eu uso elas pra caramba também. Faço turnê com elas, tudo, né? Ela não precisa ser antiga, né? Necessariamente antiga. Não sendo antiga, mas tem que ser construída de uma maneira que tem as características da antiga. Madeira meio envelhecida, não pode ser madeira tão nova, uma madeira de qualidade, né? A construção tem que ser muito boa, tudo mais. Isso, a Fender hoje em dia, por exemplo, e outras marcas fazem equipamentos legais também, só que são muito caros os equipamentos legais, porque daí eles são feitos por um custom shop, aí custom shop mais especial ainda, não sei o quê. Sendo que no Brasil a gente tem uns luthiers excelentes aqui que dá para fazer foi o que eu fiz. Quando eu quis comprar uma Strato, em vez de buscar uma Fender antiga, eu mandei fazer uma no Zaganin, que é uma Strato maravilhosa, que eu toco desde 2004 com ela. Assim, muito show legal. De bola, né? O cara é excelente qualidade, né? Todo mundo conhece as guitarras Zaganin e tal. E a questão do volume, eu sempre vejo você trabalha bastante volume, né? Porque o bluseiro, o que acontece? Como a gente usa o ampli valvulado, quando você sobe muito volume, ele distorce. Ele dá uma distorção natural, né? Agora, se você abaixa o volume dele, naturalmente você já limpa ele, né? Então você tem o bluseiro, na verdade, ele usa o botão de volume e o botão de tone como se fosse o pedal dele, principalmente, né? Os tradicionais, eles nem usam nenhum tipo de pedal, os bluseiros tradicionais. Só que para você cantar a guitarra no amplificador valvulado, tem que estar bem alto, para ele poder saturar e dar sustain, né? E isso é um problema quando você vai fazer base, por exemplo. Porque se você está com a guitarra, vou dar um exemplo, você está com a guitarra... Você está com a guitarra assim, boa para solar. Mas aí você vai fazer uma base com isso, ó.
um som horrível. Não vira, né? Então aí você tem que mudar pra outra caramba aqui no botão de volume. Aí você deixa ele mais limpinho para você poder... e aí como é que você limpa? Você abaixando o volume aqui, e se você colocar um capacitor nos seus captadores, isso é uma coisa baratinha, R$15 o luthier coloca para você. E esse capacitor faz o quê? Legal. O capacitor ele faz com que o seu... quando você abaixa o volume, não sai os agudos, né? Então, por exemplo, estou aqui no volume máximo. Ó. Quando eu abaixo bastante, ó, não saiu os agudos, então permite com que eu faça base bem clarinho, assim, a base continua cortando a banda mesmo para fazer dinâmica também. Eu aprendi isso com o Buddy Guy. Quando você manda a banda baixar muito, assim, fica bem baixinho, você faz aquela... Um negócio assim, se você mantém os agudos, todo mundo te ouve e dá muita sensação de estar baixinho. Mais baixinho que você vai, você ouve com clareza a guitarra. Se tivesse abafado, assim, que nem, por exemplo, algumas Les Pauls, quando você abaixa o volume, some o agudo, né? Aí, ó, aí some. Ninguém te ouve mais. Fica muito abafado. Agora, subiu o agudo e abaixou aqui, por mais que esteja baixinho, todo mundo te ouve ainda. Sacou? Então isso, a dica é você usar... Agora isso eu vejo assim que o pessoal que toca rock, de modo geral, usa muito pedal. E os pedais e a dinâmica do rock é muito diferente do blues. No rock, de modo geral, toca com volume quase sempre meio aberto, né? Você que manja mais disso aí, você pode me dizer. Agora, no blues não funciona tanto assim, você tem que estar muito pronto para mexer toda hora no botão de volume, tá? Você vai fazer base, você já abaixa aqui. Vai fazer solo, já sobe, entendeu? Porque senão não consegue ter essas variações de som, né? Exatamente. Então esse é o grande lance. Vai fazer base, isso eu falo pra todo mundo, em qualquer banda. Vai fazer base, dá uma baixada no seu volume, pelo amor de Deus. Tem que aprender a mexer com isso, né? Isso é uma dica bem importante. E aqui a gente está usando um Jazz Chorus, né? Um amplo Jazz Chorus. No momento a gente está com um Jazz Chorus que não é valvulado. Mas eu até de propósito resolvi usar esse amplo pelo seguinte: na estrada a gente pega muito amplo. Aqui tem uns amplos maravilhosos, né? Tem o Mesa Bug valvulado aqui, tem outro Mesa Bug valvulado maravilhoso aqui. Eu tô colocando esse Jazz Chorus justamente para mostrar como que você, na estrada, você tem que se virar com o que tem. E não é não é comum você encontrar um super amplo que nem esse aqui na estrada, né? Aqui no Rock'n'Wood, graças a Deus, nós temos. Um agradecimento especial ao Rodrigo aí. Estúdio aqui de São José dos Campos, né? Isso aí, é o estúdio que eu ensaio aqui com a Moving Waters, na casa da Moving Waters aqui. E aí o que Clima acontece? maravilhoso. Muito astral. Então, mas aí o que acontece? Quando você está na estrada, você pega tudo quanto é tipo de amplo. Então eu tenho uns pedais que eu levo comigo que são justamente para suprir essa ausência de às vezes do valvulado ideal que você gostaria de ter. Quando você tem um amplo muito legal, às vezes você não precisa de nada de pedal. Para mim, assim, né? Mas às vezes, e aí então eu levo um set de pedais, que depois acho que você vai mostrar uma foto aí, que eu levo um afinador, um OCD, que é uma distorção que cria uma distorção meio natural, assim, se você não usar muito distorção demais nele, né? Eu uso um Tube Screamer mais antigo da Maxon, que parece que foi quem primeiro fez o Tube Screamer, né? Que tem um pouquinho mais de grave do que o Tube Screamer, e uso também um pedal de reverb meio genérico, no caso aqui é um super barato que eu uso, mas que eu gosto do som. Ele tem uma vibe muito boa esse pedal. Eu tô usando um pedalzinho da Arcano, que custou R$125. Xing Ling total. Não sei quanto tempo vai durar, mas enquanto tá durando tá bom. Mas o resultado já tá há alguns anos comigo. Já. Tá bom demais, né, cara? Pô, mas tranquilo. Basicamente isso, né, cara? O cara pode usar uma Strato, uma Telecaster, ou assim, até talvez uma Les Paul, né? Acho que não existe limitação. Cada bluseiro usa uma guitarra diferente. O Robert King, por exemplo, usa uma Flying V, por exemplo. Né? Que é uma guitarra que você não espera que vão na mão de um velho bluseiro. Acho que qualquer guitarra. A questão é você ver o que você está buscando, qual é o timbre que você está buscando, né? E, lógico, certas guitarras levam você para um certo timbre mais. Eu, por exemplo, toco Telecaster.
e faço um timbre, de modo geral, não muito tradicional de Telecaster, porque eu não deixo ela tão aguda que nem muita gente usa tele. Eu deixo um som bem grave nela. A minha influência de Telecaster, sei lá, de onde que veio. É porque eu escuto muito B.B. King, esses caras, então eu gosto de som de semiacústica. Então quando eu estou tocando, de modo geral, eu gosto de ter bastante grave, eu tiro bastante grave também na mão. Já, de modo geral, quem toca Telecaster sempre esse som mais agudo, né? E que não é muito... Eu deixo esse som só para algumas horas quando eu quero que dá uma gritada, assim. Mas qualquer guitarra que você... isso realmente não tem regra, entendeu? E eu também sou um cara muito sem preconceito em relação ao instrumento, assim. Eu acho que... Eu quero ver que som que o músico faz, entendeu? Como ele conseguiu chegar ali, se ele usou uma pedaleira, se ele usou... Isso não faz a mínima diferença para mim. Mas os bluseiros torcem muito o nariz para coisa digital e coisa assim. Eu torço o nariz para som ruim. Só isso. Tudo é válido, né? O importante é o resultado, né, cara? Exatamente. Isso aí, cara. Pô, Lancaster, muito obrigado, cara. Quero agradecer demais as dicas preciosas aí, né? Você que tem uma carreira, anos aí de carreira, né, bicho? De experiência no estilo blues, né, cara? Muito interessante. Inscreva-se no nosso canal. E lembrando que você também pode baixar esse material extra aí que a gente vai deixar, ok? Bom. Um grande abraço e valeu, até a próxima. Um grande prazer estar aqui com você, Fernando, obrigado. Grande figura aqui da música de São José dos Campos também. Esse cara já ensinou 1 milhão de pessoas a tocar guitarra bem pra caramba. É isso aí. Valeu, até mais. Beleza, então eu vou mostrar aqui a frase que o B.B. King usa para começar os solos de música lenta dele, que é muito importante para o blues, né? Então é o seguinte, a gente vai, tudo que eu vou mostrar vai estar em Lá. Então essa frase é assim, ó. Vou colocar um pouquinho mais de volume aqui no amplo agora. Então o que está acontecendo aqui, ó? Tônica está na casa 5, né? Então a gente vai começar a frase na quinta, sexta, tônica e um bend da nona para a terça maior. E volta para nona, para tônica. Para você afinar o bend, é só lembrar que você pode praticar fazendo a frase assim. Você leva digitado a terça aqui e aí depois você simula aqui. Beleza, essa é a frase número 1. Frase número 2, eu vou fazer do Albert King, uma que ele usa para começar os solos, como ele usa na música Blues Power, por exemplo, né? Então a gente está em Lá também, mesmo lugar, só que em vez da tônica estar aqui na casa 5, a tônica agora vai estar na corda 2, na casa 10, tá? Então a gente vai começar assim, ó, quinta tônica. Então o que eu fiz? Quinta tônica, bend da quarta para quinta. E aí terça menor voltando para tônica. Então fica assim, ó. O truque aqui é você não deixar esse bend quando você fizer ele, ó. Você tem que matar ele lá em cima, você não pode deixar ele voltar assim, ó. Se você quiser, também fica diferente a frase, mas não é como ele faz. Ele faz. Então você mata o bend lá em cima e faz a terça menor e a tônica. Legal. Terceira frase que eu vou mostrar agora é uma frase que os bluseiros usam muito no meio do solo, assim, que é assim, ó. Ela pode ser tocada também harmonizada, assim, ó. Então essa frase aqui que está acontecendo, ó. Tônica, terça menor, quarta. Agora vem um truquezinho aqui. É um arraste ou um bend, você que escolhe, né? Pode fazer. Ou pode fazer. E você, teoricamente, você estaria almejando a quinta, mas você não precisa chegar tão alto. Assim, você vai entre a quarta aumentada e quinta. Porque o som é mesmo assim, meio malandro. Pam, meio rápido. Isso pode ser usado em qualquer lugar. Beleza. As frases são essas.
Legal, então eu vou começar com uma que eu chamo de frase mágica, que é uma levada e uma frase ao mesmo tempo. Ela é assim, ó. Tá, então eu vou explicar agora o que eu estou fazendo. Estou tocando em Lá, acorde de sétima assim. Esse acorde de sétima normal, você vai desconstruir ele e deixar só essa parte central dele aqui assim, ó. Que é a pestana e o dedo que vai fazer terça menor, terça maior. Aqui assim, ó. Então vai estar tocando a sétima, a terça menor para maior, a quinta e a tônica. Aí você vai fazer uma pestaninha aqui agora. Com o dedo 3 ou com o dedo 1, que você achar melhor. Talvez o dedo 1 seja mais fácil para a maioria das pessoas. Que vai fazer como se estivesse tocando um quarto grau, assim, mas é só temporário. E aí você vai tocar aqui, ó. Que aqui está tocando o quê? Tônica, quinta e sétima, né? Então fica... Basicamente é isso a frase. É como se você estivesse tocando... Se fosse uma melodia, né? Terça menor para maior, ó. Isso aqui é um ligado. Quarta, quinta, quarta, terça maior, menor. Então assim. Só que o ritmo é de shuffle, não? Então isso aqui, ó, a mão direita tá assim. Então a frase toda é isso. Pá, 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 pá. Só que lembrar que no meio eu tô sempre dando esses, né? E o que está acontecendo? Aqui o truque é o seguinte, toda vez que eu estou puxando para cima, assim, eu estou deixando a corda meio abafada de alguma maneira. E essa mão aqui que está abafando, não é a mão direita. E essa mão aqui eu estou tocando bem livre, ó. Ela não está abafando nada, só está tocando só. E essa aqui que abafa tudo, ó. E aí você vai fazer a mesma coisa aqui em cima no Ré, ó. Vai voltar pro Lá. Quando você vai pro Mi, não dá tempo de fazer tudo, então você faz só isso aqui. E no Ré também. No nono e décimo compasso, né? E aí no finalzinho eu coloquei um 5. Então esse aqui é o turnaround, que são os últimos 2 compassos. Aqui eu coloquei um 6 bemol 5. Cromático, né? É isso. Legal, então agora eu vou mostrar uma outra levada de shuffle em Lá também ainda, né? Embora a gente use esses acordes aqui de sétima para tocar shuffle, o mais comum mesmo é usar o acorde de nona para fazer. E como é que você acha esse acorde de nona? Você pega a tônica aqui, terça menor, terça maior aqui, ó, e ele sai dele. Não vai ter a tônica, vai ser assim um acorde, parece um meio diminuto, assim, ó. Então vai ser o seguinte, esse vai ser o acorde do primeiro grau. Aí quando a gente for pro quarto grau, a gente vai tocar um Ré 9, que no Brasil a gente toca assim, mas nos Estados Unidos toca com a pestana aqui assim. E depois vai ter um Mi 9 aqui. Então essa levada é assim. Repare que a mão esquerda também, a mão direita fica assim, ó, fazendo o shuffle direto. 1, 2, 3, 4.
quantidade de scratch que você põe no meio depende da banda. Pode ser que você não queira nada de scratch, assim, ó. Como se fosse uns hits de sopro. Então é isso, tá? Isso pode ser tocado rápido, lento, de qualquer maneira. Você tem que imaginar que você tem um baixo aqui por cima fazendo as tônicas, né? Então assim, isso aqui não tá marcando tanto as tônicas, tá marcando só como se fossem uns ataques, assim, né? Mas é uma das maneiras mais úteis. Se você quiser deixar isso um pouquinho mais apimentado, você coloca cromatismos, por exemplo. Meio tom acima. Vou pro Ré meio tom acima agora. Então isso aí são maneiras de apimentar, né?